Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Estamos de volta para mais um episódio do podcast Diplomatas, uma parceria entre o Jornal Público e o IPRI. Eu sou António Saraiva Lima e acompanha-me, como habitualmente, o professor e investigador Carlos Gaspar. A jornalista Teresa de Sousa regressará em breve ao podcast e hoje voltamos a receber Luís Tomé, professor, diretor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa. Luís, obrigado por voltar ao Diplomatas, é sempre um gosto. Estamos a gravar este episódio no dia 17 de junho, quarta-feira, pouco depois do meio-dia. Neste episódio vamos tentar perceber o que é que se pode retirar do memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irão, tendo em vista uma paz duradoura no Médio Oriente. Vamos ainda olhar para a cimeira do G7, que decorre em França e onde se discutiram e discutem temas como a guerra na Ucrânia ou a competição com a China. No final do programa daremos nota da eleição suplementar desta quinta-feira em Makerfield, no norte de Inglaterra, cujo desfecho pode servir de pontapé de saída para uma disputa pela liderança do Primeiro-Ministro britânico Keir Starmer. Não se esqueça de que aqui no Diplomatas gostamos de saber o que pensam os nossos ouvintes sobre política internacional e por isso voltamos a lançar o desafio. Mandem perguntas, sugestões de temas para debate aqui no podcast. Basta enviar um e-mail para antonio.lima@publico.pt ou para podcast@publico.pt. Começando então a nossa conversa pelo Médio Oriente, no passado domingo Estados Unidos e Irão anunciaram um acordo para pôr fim à guerra, reabrir o Estreito de Hormuz. A assinatura formal do documento está agendada para sexta-feira, na Suíça. O acordo, que é na verdade um memorando de entendimento, assenta em 14 pontos, não foi oficialmente divulgado, mas vários órgãos de comunicação social iranianos, americanos, internacionais revelaram o seu conteúdo ou parte dele. É previsto um cessar-fogo permanente e imediato em todas as frentes, incluindo no Líbano. Estabelecido um prazo de 60 dias até a assinatura de um acordo final. É também anunciado o fim do bloqueio naval americano, um compromisso dos Estados Unidos de retirarem todas as suas forças das imediações do Irão até 30 dias depois da assinatura desse acordo final. Washington também se compromete a levantar as sanções ao regime iraniano e a proposta a criação de um fundo de investimento privado de 300 mil milhões de dólares para financiar o Irão. A administração Trump garante ainda assim que não pagará um único dólar dos contribuintes americanos ao país. A questão nuclear é que parece que é ajustada para a próxima fase das negociações. Teherão insiste que não pretende produzir armas nucleares, mas o destino do urânio enriquecido, assim como as questões relacionadas com as necessidades nucleares do Irão, estou a citar, serão devidamente atendidos no acordo final. Luís, o que é que destaca deste memorando de entendimento? Bom, em primeiro lugar estamos a falar de um memorando de entendimento que ninguém conhece. O conteúdo, o texto é crucial, porque o que nós temos visto desde que foi anunciado é narrativas diferentes sobre o que lá está, em particular por parte dos Estados Unidos, da administração Trump, ou fontes ligadas à administração Trump, sublinharem alguns aspectos que seriam, digamos, ganhos para esta administração. Do lado iraniano, temos ou a desvalorização de alguns desses aspectos ou a valorização de outros que alegadamente estão no memorando de entendimento, que são claramente mais favoráveis ao Irão. Até conhecermos verdadeiramente o texto é muito especulativo. Agora, eu penso que foi o próprio J.D. Vance, vice-presidente americano, que disse que era um texto muito genérico, que não tinha grandes detalhes, não é? Sim. Pois, tem que ser. Agora, repare, nós estamos a falar de um memorando de entendimento que até já foi assinado eletronicamente. Sim. Faz pouco sentido que seja assinado presencialmente, inclusivamente pelo vice-presidente dos Estados Unidos e pelo presidente do Parlamento iraniano, a não ser que a propósito dessa assinatura presencial se avance resolutamente nas negociações relevantes, isso é que interessa, na tal fase dos 60 dias. Agora, por outro lado, nós temos aqui já alguns sinais que nos levam a, pelo menos no meu caso, a suspeitar de que as coisas não terão sido tão satisfatórias como a administração Trump tem vindo a fazer crer. A primeira delas tem que ver com o programa nuclear. O lado iraniano tem permanentemente desvalorizado isso, remete para uma negociação futura e, tanto quanto se sabe da posição do novo Khamenei, até pelo jornal que está muito próximo dele e do editor-chefe que tinha sido nomeado pelo pai, para ele a questão está fechada. E, portanto, é renegociar numa fase
mais adiante, mas sem fazer as concessões que alegadamente Donald Trump invoca, e isso é absolutamente crucial. Por outro lado, há aqui uma matéria aparentemente sensível, porque há dinheiro que o Irão começará a receber já. Isto, inclusivamente, hoje temos notícias de que pelo menos 2 petroleiros iranianos saíram com petróleo. As Forças Armadas do Comando Central tinha dito que era só depois da assinatura na sexta-feira, já começou. Algumas sanções sobre o petróleo iraniano, portanto, já foram levantadas, e se calhar algumas das notícias que vão dizendo que um certo montante, 24, 25 mil milhões de dólares, já terão sido libertados de ativos financeiros iranianos para o regime. Tanto mais que nós vimos, por exemplo, o vice-presidente americano a dizer que não há nenhum dinheiro americano que vá, seja para a reconstrução, seja para a abertura do Estreito de Hormuz. A abertura do Estreito de Hormuz é a melhor notícia que o mundo poderia ter, e se calhar é o grande benefício resultante para já só desta assinatura de memorando de entendimento. Mas na verdade isso não é nenhuma conquista adicional, porque regressamos ao status quo ante 28 de fevereiro. E, portanto, no fundo, o mérito, depois de muitas negociações e desta guerra, é desbloquear uma situação que foi criada, um problema que foi criado pela própria guerra. Portanto, temos de esperar para ver, e o caminho avizinha-se muito difícil. Eu tenho dúvidas que 60 dias cheguem, porque do lado iraniano nós notamos claramente divergências entre várias fações. Por exemplo, muitos elementos do Corpo da Guarda Revolucionária não aceitam abrir mão dos proxies. Outros, ainda mais da linha dura, até suspeitam de capitulação perante os Estados Unidos e Israel, porque não queriam negociar com os Estados Unidos, presididos por Donald Trump, que não só tinha mandado matar o antigo comandante da Força Al-Quds, como matou o Ayatollah Khamenei e outros dirigentes. Portanto, tudo o que seja qualquer tipo de concessão é uma capitulação. Estão a ver isso, para além daqueles que defendem o acordo, até pela situação económica em que está o Irão. Israel, eu acho que vai tentar fazer o possível para boicotar este processo, e há aqui esta mudança curiosa, porque a percepção generalizada é de que Donald Trump foi arrastado para esta guerra, sobretudo pelos interesses de Israel, não pelos interesses americanos, nem pelos objetivos americanos, portanto, sem uma estratégia verdadeira, mas muito em função dos interesses de Israel, e agora avançar no sentido da retórica destes últimos dias, podemos correr o risco de ter os Estados Unidos a assumirem um papel de quase mediador entre Israel e o Irão, de moderador, o que é uma mudança que já vimos num paralelismo não muito correto, mas que podemos fazer, por exemplo, em relação à Ucrânia. Sim, já vamos falar mais à frente de Israel. Sim. Quando Donald Trump muda um claro apoio à Ucrânia dos Estados Unidos para uma posição de mediador, a tentar forçar um cessar-fogo e uma paz na Ucrânia. Aqui, aparentemente, agora, pelo menos do ponto de vista da visibilidade pública, eu acho que há uma parte performativa, ele quer forçar Israel a aceitar aquilo que negociar e os termos que negociar com o Irão. Carlos, muito se tem falado sobre se há ou não uma discrepância entre os objetivos da Operação Fúria Épica e a readaptação dos mesmos face às consequências da guerra. O Luís já falou aqui, obviamente, do encerramento do Estreito de Hormuz. Eu perguntava-lhe muito diretamente se este acordo, ou aquilo que sabemos deste memorando, se é bom, se é mau, se é o possível nesta altura para os Estados Unidos, ou se teremos de esperar pelo acordo final para fazermos essa avaliação. Certamente o acordo final é o mais importante naquilo que é a prioridade dos Estados Unidos na sua decisão de voltar a intervir contra o Irão militarmente. Está em aberto esse ponto, esse é o ponto essencial, impedir que o Irão tenha uma arma nuclear e tentar fazer um acordo que seja pelo menos um pouco menos mau do que o acordo anterior, que era obviamente péssimo, mas era um acordo, apesar de tudo, que fazia intervir vários atores importantes. Aliás, a importância da Agência Internacional de Energia Atómica está mencionada nos textos do G7 que já foram publicados, são indicações importantes. Mas é um acordo, este primeiro acordo é um acordo necessário. Ele, de facto, não tem nenhuma novidade. Todos os elementos que estão no memorando de entendimento eram
conhecidos ou eram claramente previsíveis. Em todo caso, ele é um acordo necessário e é um acordo que nos diz que nem os Estados Unidos, nem o Irão querem continuar a guerra. A guerra entre os Estados Unidos e o Irão acabou e há uma nova situação. E o comportamento de todos os atores vai nesse sentido. A coligação que os Estados Unidos mobilizaram para fazer a guerra contra o Irão já se desfez. A começar, obviamente, pela aliança entre os Estados Unidos e Israel, que, como no passado, por exemplo, na guerra do Yom Kippur, em 1973, entrou em crise, logo terminaram as hostilidades, mas também com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita não está no G7, foi convidada e não está no G7, está apenas o Egito, daquele quad sunita que se criou à volta das conversações, mas os Emirados Árabes Unidos e o Qatar estão. Os Emirados Árabes Unidos, que foram o principal alvo dos ataques iranianos durante a guerra, está na cimeira. O Qatar, o mediador, um dos mediadores com o Paquistão, está igualmente na cimeira, mas estão a separar-se, a demarcar-se justamente da Arábia Saudita, em vários registros também, neste desalinhamento à entrada desta nova fase e, obviamente, há um novo equilíbrio no Médio Oriente. Eu julgo que um dos objetivos mais importantes dos Estados Unidos era justamente criar esse novo equilíbrio. No último ciclo de evolução no Médio Oriente, houve claramente uma tentativa hegemónica por parte do Irão. O sentido da intervenção dos Estados Unidos é pôr fim a essa tentativa hegemónica que culminou com o massacre de outubro de 2023. E, aparentemente, os bombardeamentos, as campanhas de bombardeamento contra alvos militares e industriais no Irão garantem que, nos próximos anos, o Irão não tem as capacidades militares, nem as capacidades económicas, as capacidades políticas já eram mais reduzidas, para voltar a ser uma ameaça hegemónica no Médio Oriente. Desse ponto de vista, os objetivos dos Estados Unidos realizaram-se, e realizaram-se duplamente, porque essa neutralização da ameaça hegemónica do Irão é uma condição prévia para os Estados Unidos se poderem retirar do Golfo Pérsico. E desde já, como diz o memorando de entendimento, muito rapidamente está prevista a retirada das forças adicionais que foram concentradas na região pelos Estados Unidos no quadro da guerra contra o Irão. Em 30 dias vão ter que sair e estão preparadas para sair, e esse é apenas um dos elementos da retirada. Os Estados Unidos querem retirar do Golfo Pérsico como querem retirar da Europa, e estão a retirar da Europa e vão retirar do Golfo Pérsico, e só podem fazer essa retirada se houver uma neutralização da ameaça hegemónica com o Irão e, se tudo correr bem, o tal acordo final para consolidar... Mas essa neutralização dessa ameaça está dependente da questão nuclear, porque senão parece incompleta, não é? Mesmo que haja uma neutralização das capacidades políticas e militares, a neutralização, por definição, é incompleta. Eu disse durante os próximos anos. Certo. E mais nada. Não é? Depois logo se vê. Sim. Mas a questão dos próximos anos não é irrelevante. Os Estados Unidos, aqueles que pensam estratégia nos Estados Unidos, de manhã, à tarde e à noite, pensam na China. E, nos intervalos, pensam no risco de haver uma abertura simultânea de várias guerras. É esse o pesadelo estratégico dos Estados Unidos, é terem que responder a várias situações de conflito simultaneamente. Aliás, o secretário de Estado adjunto da Defesa veio ao Conselho do Atlântico Norte em fevereiro dizer isso 3 vezes depois de ter publicado essa mesma formulação da Estratégia de Defesa Nacional. Para o Pentágono, esse cenário de simultaneidade não é uma abstração. Certo. E depois da guerra na Ucrânia e dos massacres de 2023, não é?
o paradigma da simultaneidade apareceu muito claramente. Do ponto de vista dos Estados Unidos, o problema é se os seus adversários, China, Rússia, Irão, se concertam para... Esse cenário está neutralizado com esta intervenção. Este não é um tema dos editoriais da imprensa internacional, são coisas que se discutem em caves subterrâneas e outros sítios horrendos, mas existem. Sim. Estes temas existem e também não são assim tão exóticos como isso, mas são importantes para os Estados Unidos. Os Estados Unidos também quereriam não depor o regime autocrático no Irão, como certamente é o caso de Israel, mas quereriam realinhar ou desalinhar o Irão, retirá-lo da troika revisionista com a China e a Rússia. Não há sinais nesse sentido. Não há sinais nesse sentido e, portanto, na lista de objetivos dos Estados Unidos, essa neutralização temporária da ameaça hegemónica do Irão é aquilo que os Estados Unidos já obtiveram. Adicionalmente, podem obter também um acordo um pouco menos mau do que aquele que estava em vigor em 2016 ou 2017 para conter a proliferação nuclear, não apenas no Irão, a proliferação nuclear regional, porque obviamente a Arábia Saudita quer avançar no mesmo sentido. Há sinais de que o Brasil quer avançar no mesmo sentido. Portanto, há um problema de proliferação regional que é um problema real para os Estados Unidos e para a ordem internacional, a tal ordem internacional que está em mau estado. Este é um dos pilares da ordem internacional. O Luís e o Carlos já falaram aqui um pouco sobre Israel, sobre Netanyahu, ou sobre esta relação entre Trump e Netanyahu. Um dos pontos de incógnita deste memorando envolve precisamente o Líbano, apesar de vir referido que está abrangido no acordo. O governo de Benjamin Netanyahu garante que Israel vai continuar a atacar o Hezbollah no país vizinho. Trump criticou publicamente o primeiro-ministro israelita, que tem sido um dos seus principais aliados neste segundo mandato presidencial. Há umas semanas houve até notícias sobre discussões mais acaloradas entre os dois. Num texto publicado na edição desta quarta-feira do Público, o jornalista António Rodrigues perguntava se estaremos a assistir ao fim de uma bela amizade. Eu pergunto, tendo em conta este contexto, se os objetivos estratégicos do governo de Israel, ou se calhar de Benjamin Netanyahu, no Líbano, são ou não compatíveis com este acordo, ou com este memorando entre Estados Unidos e Irão. São compatíveis se for tolerado pelo Irão e se for tolerado pelos Estados Unidos enquanto estão a negociar porque não querem regressar à guerra. Agora, eu acho que Netanyahu e Israel, se recuarmos 2 meses, Israel e o governo Netanyahu eram os grandes beneficiários desta guerra. A par da China por outras razões, mas na região havia o empoderamento de Israel. Netanyahu estava entusiasmado e não só falou na possibilidade hegemónica de Israel na região, como ter um papel global, e agora, de repente, fica ele em relativos maus lençóis, porque este cessar-fogo, cujo conteúdo não conhecemos, independentemente de estar lá claro ou não, e é relevante, mas independentemente de lá estar claro ou não, a pressão dos Estados Unidos é para que não haja mais ataques no Hezbollah. Não sabemos se não é também para retirar duvido, Israel nunca cederia nisso para já, do sul do Líbano. Certo. Nós vemos uma pressão, e até na declaração do G7 sobre Israel em Gaza, é uma das pazes que Donald Trump diz ter resolvido, sobre a violência e a expansão de colonatos na Cisjordânia, e portanto Netanyahu, que sempre tem agora dificuldades acrescidas para manter a coesão do seu governo. Há ministros do governo dele a dizer que é preciso dizer não a Trump. E há eleições, não é? Em outubro haverá eleições em Israel. Vai haver eleições, ele está a ser atacado quer por membros da coligação, do Likud e, claro, da oposição. Sim. E, portanto, a posição de Israel não é nada boa resultante daqui, e a posição de Netanyahu é ainda mais frágil. Ainda por cima, porque nós dizemos várias vezes que não podemos estar permanentemente a analisar o que diz Donald Trump, porque ele diz uma coisa e eu sei o contrário num espaço de poucos minutos. Mas devemos olhar para aquilo que está escrito nos documentos que ele assina. Sim. Como a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos ou Defesa. E aí, de facto, o que está lá é a retirada dos Estados Unidos do Médio Oriente. Mais uma razão para ficarmos surpreendidos com a mobilização e a guerra que foi feita contra o Irão. Só que o quadro em que isto agora vai acontecer, e veremos de que forma,
se calhar não é totalmente coincidente com aquilo que seriam cenários traçados pelos próprios estrategas dos Estados Unidos. Porque repentinamente nós vimos surgir este quarteto sunita. Estamos a falar do Paquistão, do Egito, da Arábia Saudita e da Turquia, que surge precisamente para conter o empoderamento de Israel e entrar nestes jogos, nestes reequilíbrios. Nós estamos a ver, ao contrário, se calhar, que a administração Trump queria e está a tentar promover, divergências entre países árabes. O melhor sintoma disso é ver o posicionamento dos Emirados Árabes Unidos e a sua saída formal do Conselho de Cooperação do Golfo. Já no passado tínhamos tido problemas com o Qatar pela sua proximidade com o Irão, agora temos os Emirados Árabes Unidos em clara dissintonia. E a prazo, um dos riscos dos Estados Unidos, até muito por causa desta ação, é que vinhamos a ter, porventura, bases, presença estratégica chinesa mais cedo do que mais tarde, como forma de alguns dos países responderem à recomposição geopolítica e geoestratégica fruto do que aconteceu nesses últimos meses no Médio Oriente. Mas Netanyahu vai estar muito pressionado pelos Estados Unidos e pela comunidade internacional e não é apenas no Líbano. Eu acho que Gaza vai voltar a emergir, aquilo que está acontecendo na Cisjordânia vai voltar a emergir e, portanto, não sei como é que Netanyahu, que é um sobrevivente político, já teve más relações, quer dizer, temporariamente, e voltou a tê-las ótimas, e agora degradaram-se novamente com Donald Trump, portanto também temos aqui um efeito ioiô, mas ele e o próximo primeiro-ministro e governo de Israel têm agora uma tarefa muito distinta de se reposicionar neste contexto, embora o Irão esteja estrategicamente fragilizado, comparativamente ao que foi, muitos dos proxies estejam fragilizados. Mas uma das coisas que o Irão tira desta guerra é a sua capacidade de resiliência, é a sua capacidade de utilizar uma arma atómica que tem imediatamente disponível, mesmo sem disparar um tiro só com a ameaça, que é o Estreito de Hormuz, e eu não vejo como é que mesmo fragilizado ia ter que recuperar. E com seus proxies fragilizados e já sem a Síria, como antigamente Bashar al-Assad, o Irão não vai abdicar de tentar ter proxies e, portanto, desse ponto de vista, a segurança de Israel está melhor pela fragilidade do Irão, mas no conjunto não está completamente adquirida. Carlos. As divergências entre os Estados Unidos e Israel no fim de uma guerra do Médio Oriente têm precedentes, designadamente em 1973. E isso lembra-me a atual situação, não sei se era uma bela amizade, mas o fim deste período de convergência inédita entre os Estados Unidos e Israel. Lembro-me uma frase do Henry Kissinger sobre o Vietnã, em que ele dizia que é perigoso ser inimigo dos Estados Unidos, mas é fatal ser amigo dos Estados Unidos. Muito bem, de Kissinger e do Médio Oriente viajamos até Evian, em França, onde decorre desde segunda-feira e até esta quarta a cimeira dos líderes do G7. Entre os vários temas em cima da mesa, a Ucrânia voltou a estar lá. Volodymyr Zelensky, presidente do país invadido pela Rússia, participou no segundo dia de reuniões e, em conjunto com os dirigentes políticos europeus, terá conseguido que Trump concordasse que está na altura de uma conversa entre Zelensky e Vladimir Putin para acabar com a guerra. Num dos comunicados conjuntos que saíram da cimeira, os líderes do G7 identificaram um novo impulso favorável às forças ucranianas no terreno e, por isso, anunciaram um aumento do fornecimento de capacidades de defesa aérea, sistemas e interceptores adicionais e capacidade de longo alcance. Para além disso, comprometeram-se a aumentar a pressão sobre a economia de guerra russa, nomeadamente através do reforço das sanções sobre os setores do petróleo e do gás. Eu estive a ler o comunicado, Carlos, e há aqui uma frase que me pareceu interessante, que foi que, às tantas, diz que este é o momento certo para avançar com medidas adicionais contra a Rússia, uma vez que o presidente Trump chegou a um acordo para a reabertura do Estreito de Hormuz. Portanto, eu pergunto se isto é wishful thinking ou se há mesmo condições para os Estados Unidos recentrarem a sua atenção na questão ucraniana. Esperemos que não, que este presidente não recentre as suas atenções sobre a questão ucraniana. E ele, aliás, há um corolário à declaração do G7, que é uma declaração do próprio presidente dos Estados Unidos a dizer que não tem nada a ver com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e que o que se passa na Ucrânia não tem nenhum impacto sobre os Estados Unidos, uma vez que se passa, como a história de Taiwan, tudo se passa a milhares de quilómetros dos Estados Unidos, e esperemos que o corolário seja mais exato
do que essa perspectiva de um regresso. Eu suponho que a boa interpretação dessa frase um pouco excessivamente retorcida, mesmo para a linguagem diplomática do comunicado final, tenha a ver com o fim o levantamento provisório das sanções norte-americanas em relação ao petróleo russo e a reposição. Exato. Não é? O Presidente dos Estados Unidos, sobre essa matéria, disse apenas que sim, podia fazer isso. Não é? Um dia destes. Portanto, suponho que se trate disso. Eu julgo que aquilo que há de novo nessa matéria relativamente novo na matéria, é a falta de interesse. Houve um período em que os Estados Unidos quiseram intervir e quiseram impor à Ucrânia termos inaceitáveis para a resolução da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E agora não se sente esse ânimo de querer, ao contrário, estão a milhares de quilómetros, nada do que lá se passa tem impacto, e suponho que o melhor que nós podíamos esperar nessa matéria, também regressando à declaração do G7, é que, efetivamente, as licenças industriais para produzir os Patriot na Ucrânia sejam dadas à falta de vender diretamente os Patriots para a defesa antiaérea das cidades ucranianas. Também há uma referência no comunicado final, aplica-se talvez mais à Alemanha e eventualmente à França e à Grã-Bretanha, sobre os mísseis de longo alcance e não apenas os sistemas de defesa antiaérea. Efetivamente, a Ucrânia precisa disso tudo, os Estados Unidos precisa dos Patriots, que são indispensáveis para fazer face ao aumento muito significativo dos ataques às cidades ucranianas. Luís, nós, para esta quarta-feira e por iniciativa do anfitrião Emmanuel Macron, estão previstas discussões sobre uma resposta conjunta do G7 à competição económica e à dependência da China. Isto em vésperas de mais um Conselho Europeu, que se realiza entre quinta e sexta-feira em Bruxelas. Um dos comunicados já divulgados refere a importância de iniciativas multilaterais para aproveitar o potencial económico da criação de valor dos minerais críticos. Nós, à hora em que estamos a gravar, ainda não conhecemos medidas concretas do G7 sobre a China, não sabemos sequer se isso vai acontecer. Por isso eu desafiava a apresentar-nos o contexto geral desta discussão, tendo em conta os objetivos estratégicos dos vários atores que estão aqui envolvidos, com a China à cabeça, obviamente. Em primeiro lugar, gostava de assumir a ideia que nós estamos a falar de uma cimeira do G7, mas que é uma cimeira de vários tipos de G7. Por um lado, o G7 transformado em G6 mais um, porque em muitas das matérias, a começar pelas referências ao multilateralismo e respostas conjuntas e articuladas aos desafios globais, em regra nas questões da agenda, os Estados Unidos têm tido uma posição diferente com esta administração da dos outros 6 membros do G7. Depois temos um G7+, porque foram convidados dirigentes de uma série de outros países, o Brasil, Índia, os Emirados Árabes Unidos, Qatar e por aí fora. Portanto, é uma espécie de G7+, o que não acontece pela primeira vez, mas parece aquele formato que vemos, por exemplo, no BRICS+, e por aí fora. Depois, é um G7 que eu chamo -3, porque há 3 países que, não estando presentes, nem sendo convidados, têm estado permanentemente na referência e na mente. Naturalmente a Rússia, como já foi referido, o Irão, mas sobretudo a China. Sim. A China é o império do meio, ausente, que é central para todos os pontos da agenda deste G7. Não creio que haja uma declaração conjunta, e mesmo naquela declaração final do Presidente Macron, enquanto tendo a presidência e ser o host desta cimeira do G7, pode fazer referências sumárias à China, mas não vai haver grandes decisões. Espera-se que, ao menos, o ambiente permita que entre os dirigentes europeus que lá estão, e a União Europeia também está, permita que no próximo Conselho Europeu, sim, saiam até em linha com propostas da Comissão Europeia, porque a situação, eu diria que é verdadeiramente dramática para a União Europeia face à China, e parece não haver, pelo menos essa consciencialização generalizada do público europeu, dos dirigentes, começa a haver. Nós estamos a falar de um déficit comercial que é gigantesco, que em 2025 ainda aumentou mais 15%. Nós, num total de mais de 500 mil milhões de comércio bilateral, nós só exportamos menos de 200 mil milhões. Portanto, estamos a falar de um déficit comercial de mais de 300 mil milhões
é estrutural. Sim. Ainda agora os últimos dados que saíram no início da semana mostram que só no mês de abril este déficit comercial aumentou 32 mil milhões de dólares. Depois temos, o problema não é só do déficit comercial, é uma dependência gritante em relação à China. Nós podemos estar preocupados porque o nosso comércio com a China aumentou 100%, as nossas importações entre 2014 e 2024, 100%, só numa década. Mas se nos lembrarmos que dependemos quase 100% das importações de terras raras, 98% dos painéis solares, uma percentagem similar de baterias elétricas. Isto significa um gravíssimo constrangimento para tudo o que nós queremos ser do ponto de vista da autonomia estratégica em vários domínios, inclusivamente o da defesa. Esta nova tentativa de reindustrialização está completamente posta em causa pela dependência de um único grande parceiro que não só nos faz pagar mais porque importamos muito mais do que exportamos, mas que nos pode condicionar, ou fecha a torneira, ou limita as quantidades, ou atrasa as entregas, ou diz para que fins é que nós podemos utilizar estes e aqueles bens e componentes. E, portanto, nós temos mesmo, enquanto União Europeia, de responder a isto. No limite, concretizar aquilo que desde 2019, pelo menos, vem sendo sempre referido, que é a reciprocidade. Se nós somos defensores das regras, temos de levar um nosso parceiro a pautar-se pelas mesmas regras que nós seguimos. E nós, se cedimos com certos condicionalismos ao mercado chinês, pois também tem de haver certos condicionalismos, por exemplo, de cotas, não estamos só a falar de tarifas, de certos bens chineses no mercado europeu, ou quando fazem investimentos têm que ter certos componentes europeus. Isto tem que ser feito. Porque... E faz sentido que essa resposta seja alinhada, já costumamos falar do G7, com os Estados Unidos, com a Coreia do Sul, com os países que fazem parte do G7? Com o Japão. Com o Japão, pois. Eu acho que tem que ser. Nós, só a União Europeia, estamos numa situação similar, já não é só dos Estados Unidos, mas o Japão ou a Coreia do Sul ou a Austrália estão em posição similar, são democracias, eles mais cedo do que nós, como é evidente, por uma questão geográfica, estão mais atentos e preocupados a este fenómeno do que aqui na União Europeia. O G7 permite-nos ter este contacto com a primeira-ministra japonesa, que aliás se estreia na Cimeira do G7, a primeira-ministra Takaishi, que mais do que os primeiros-ministros anteriores desde Shinzo Abe, tem uma posição bastante assertiva e vocal, precisamente para os inúmeros desafios ou ameaças, porque ela utiliza o termo também ameaça, proveniente da China. Portanto, há uma série de coisas que podemos fazer em conjunto. O Japão, por exemplo, ou a Coreia do Sul, são dos primeiros países com quem a União Europeia firmou acordos nos domínios da segurança e defesa em 2024. A Índia só o fizemos este ano. Portanto, estamos a diversificar parcerias, porque temos o mesmo aliado que agora nos levanta sérias desconfiões e que está num tipo de relacionamento distinto com a República Popular da China. Portanto, o G7 é o palco para esse efeito e, aparentemente, a administração americana reconhece alguma validade agora, ao contrário, por exemplo, do ano passado, em quadros de diálogo multilaterais do género G7. No ano passado víamos um grande antagonismo, ele vai, por exemplo, para a cimeira do G7 com grande hostilidade, sai mais cedo, diz que quem deveria estar ali era a Rússia, não há uma declaração conjunta. Agora não tem esse tom, portanto o ambiente é mais positivo e isto é bom para a Cimeira da União Europeia, onde precisamos tomar esse tipo de decisões, por exemplo, em relação à China, como é ótimo para a Cimeira da Aliança Atlântica que virá no início de julho. E, portanto, quer a União Europeia, por exemplo, como parceiros like-minded, como o Japão, Coreia do Sul ou a Austrália, quer depois a NATO com os IP4, apesar dos Estados Unidos não gostarem muito, de uma melhoria de relações da NATO com estes 4 parceiros da Ásia-Pacífico, isto é promissor porque nenhum destes, nem mesmo os Estados Unidos, mas a União Europeia, consegue resolver e superar todos os desafios face à gigante China e por isso a articulação, que aliás já vem tentada, por exemplo, desde o tempo de Obama. Obama tentou criar com a União Europeia um quadro e com os parceiros da Ásia-Pacífico outro quadro, o TPP. Donald Trump seguiu vias diferentes. Agora pode ser que haja aqui um meio termo de compromisso, por exemplo, nos minerais críticos. Sim, tem-se avançado e colaborado muito. Era bom que isso se alargasse.
Muito bem, vamos fechar este episódio com uma nota sobre a eleição suplementar que se realiza nesta quinta-feira em Makerfield, norte de Inglaterra. Andy Burnham, presidente da Câmara de Manchester, é candidato a deputado, condição obrigatória para, se quiser, desafiar formalmente o líder do Partido Trabalhista e primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. Antes de o poder fazer, tem, no entanto, de derrotar o candidato do Reform, partido de direita radical liderado por Nigel Farage, que tem crescido nas antigas zonas operárias inglesas, galesas e não só. Carlos, a imprensa britânica descreve esta eleição como uma das votações mais consequentes da história política moderna do Reino Unido. Pergunto-lhe se concorda. E única. É a primeira vez que o Partido Trabalhista abre esta exceção, que é permitir ao Presidente da Câmara de Manchester que se apresente a uma eleição que não tem nada a ver com... São 70 mil eleitores que podem decidir o futuro de Exatamente. 70 milhões. Só para ele poder voltar ao Parlamento, porque só como membro do Parlamento é que pode contestar a liderança de Keir Starmer e substituí-lo como Primeiro-Ministro. É uma situação que não tem precedentes. E ao mesmo tempo que dá ao Andy Burnham uma vantagem muito considerável sobre os outros candidatos nesta pequena circunscrição. À partida, quem a devia ganhar é o candidato da direita populista, do Reform Party, mas os eleitores desta pequena circunscrição vão ter a possibilidade de, com o seu voto, derrotar os eleitores de esquerda, a direita de Nigel Farage, e a direita de derrotar o primeiro-ministro trabalhista. E, portanto, eu não ficaria espantado se ele não tivesse esta eleição ganha. E se ganhar, ele pode, efetivamente, pôr em causa a posição de Keir Starmer, mas o Partido Trabalhista está muito dividido. Está muito dividido e isso cria um problema adicional, que é a repetição do declínio dos Tories, com uma sucessão de primeiros-ministros e um nível de instabilidade que também não tinha precedente no sistema britânico, tal como ele aparece agora, condicionado pelo sistema de dois partidos ainda existe, não é? Mas a instabilidade e a polarização estão dentro dos dois grandes partidos, à espera do resultado da próxima eleição geral, para saber se os populistas de direita destroem ou não destroem o velho Partido Conservador. Muito bem, cá estaremos para a semana para discutir o resultado dessa eleição em Makerfield. Meus caros, muito obrigado por mais uma excelente conversa sobre política internacional. Um agradecimento especial ao Luís Tomé e, claro, a quem nos esteve a acompanhar desse lado. Não se esqueçam de subscrever, de avaliar o Diplomatas nas várias plataformas onde ele é divulgado. Deixem o vosso comentário neste episódio. Nós regressamos na próxima semana com mais um episódio. Até lá. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.